Boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Continuando a nossa mensagem que está em Atos, nós queremos dar continuação neste mês de novembro com o livro de Atos. Amém, meus queridos? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho se você quer ajudar a Irmã Mary nesta missão, a levar a genuína palavra, a verdadeira palavra, ao máximo de corações. Este é o intuito da Irmã Mary, ganhar almas através da palavra, libertar através da palavra. Oh, aleluia, sei que muitos estão fazendo isso, mas o meu coração queima em fazer algo mais para o Senhor. Então, me ajude a Irmã Mary nesta missão, certo? Então, nós lemos o capítulo 1 de Atos, né, que aí a gente conheceu os discípulos. No versículo 13 do capítulo 1 diz: eles ali entravam para subir para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, que era o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, né? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, né? Tiago, de novo, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então, vemos 3 Tiagos aqui, né? Judas, filho de Tiago, que foi o traidor, né? Que errou com o Senhor Jesus. E Deus é que sabe do destino dele, do destino final. Tanto que ele declarou: pequei contra o sangue inocente. Mas todo aquele que peca contra sangue inocente, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Arrepende-se enquanto há tempo, porque Ele perdoa os teus pecados. Tá certo, meu querido? Enquanto há tempo, porque muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo. E aí, só Deus para julgar, né? E aí, tomou outro seu encargo e colocaram Matias no seu lugar. Então, tendo já os 12 discípulos, seguimos para o capítulo 2 de Atos, que diz assim: a descida do Espírito Santo. Vem comigo ler Bíblia. Oh, glória! Que alegria nesta noite poder compartilhar essa palavra com o Senhor, Jesus, o Espírito Santo, e a todos que vão assistir esse vídeo. Que alegria! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Que lindo, né, irmãos? Uma língua diferente sobre cada um. Ninguém fala a mesma língua aqui, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quando eu leio isso aqui, eu lembro da Torre de Babel, que ele também fez isso, né, irmãos? Veio uma língua de tudo quanto E aí eles não se entendiam mais. Eles não conseguiam mais colocar o tijolo para continuar a Torre de Babel, porque as línguas foram divididas, né? E é muito interessante isso, irmãos, porque quando há um só, todo mundo se entende. E tem momentos que o Senhor Jesus usa línguas para que ninguém se entenda. Só Ele entende aqui. É muito interessante, né, irmãos? Mas tá. Vamos seguir, vamos ler Bíblia. Ora, estes estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, aqui ficou bem específico, irmãos, que não era uma língua angelical, uma língua estranha, era uma língua de povos, de nações.
igual na Torre de Babel, que ele deu essas línguas para que fosse confundido e um não entendesse o outro, porque na época não se dava para entender, né? Então essa língua, o Espírito Santo usou esse poder, né? Que ele tem todo o poder, aleluia. O Espírito Santo é onisciente, onipotente, onipresente, e fez com que uns entendessem, porque eles podiam ouvir no seu próprio idioma. Ó, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E aí eles estavam falando a língua dos seus povos, que eles estavam ali, né, de todas as nações, homens piedosos, que estavam debaixo do céu, eles estavam ali. Só que eles não entendiam, alguns talvez não entendiam o hebraico, ou não entendiam o aramaico. E ali eles começaram a falar as outras línguas e eles começavam a entender. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Vai chegar em todas as terras, vai chegar em todas as nações, vai chegar nos confins da terra, vai chegar a palavra do Senhor, porque eu distribuí para todos os meus filhos aqui, todos reunidos, o poder de falar em todas as línguas. Então você, missionário, você que quer pregar a palavra do Senhor, deixa Deus te usar, porque o Senhor, ele pode sim te usar como usou Paulo, né? Que tinha vários idiomas. Você pode também. É só pedir para o Senhor a sabedoria, estudar, porque Deus pode te conceder sim. Amém? Assim como concedeu em Atos 2. Não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só que coisa linda. Eles não estavam ali simplesmente porque estavam entendendo o que ele estava falando. Eles só sabiam que ali estavam os discípulos que andavam com Jesus. Dava para entender que até então eles não entendiam o que Pedro falava, o que os discípulos falavam. Mas a misericórdia do Senhor veio, tomou eles todos e cada um repartiu em línguas. Deu cada um uma língua de um povo, de uma nação materna, para que os que estivessem ali pudessem entender, irmãos. Ah, que coisa boa ler essa palavra. Aleluia, Jesus. Somos partos. Olha só como é que eles declararam. Somos partos, somos medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Como eles estavam admirados, porque cada um falava de um jeito certo, porque eles podiam entender. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos. Olha, prosélitos, que eram os que eram convertidos para o judaísmo, né? Nós já aprendemos isso. Cretenses e árabes. E arábios, perdão, irmãos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Eles fazem uma pergunta, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Olha o que Deus faz, coisa linda, Deus é misericórdia, irmãos. Deus é maravilhoso, deixa Deus te usar, alabaçurebai. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam. Diziam, estão embriagados. Sempre haverá o incrédulo, e a incredulidade é o que afasta de ver as grandezas, os mistérios celestiais. Não deixa a incredulidade te impedir de ver o celestial se cumprir, irmãos. O sobrenatural ser visível na tua vida. Que coisa linda essa palavra. Então Pedro, ouvindo esses zombadores, né? Ele foi tomado de autoridade, porque nesse ambiente com o Espírito Santo a gente se torna ousado, irmãos. Não que a gente mas eu entendo que é uma ousadia que não vem do nosso poder, que não vem do nosso intelecto, é uma ousadia do Espírito Santo. Pedro foi tomado por essa ousadia e ele diz assim, no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz,
ó, com autoridade, ó, e erguendo a voz advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Ponto. Ele sabia do que estava falando. Glória a Deus. Ele afirmou: estes homens não estão embriagados, como vim dispensando. Sendo esta a terceira hora do dia. Como é que pode estar bêbado à terceira hora do dia? Tem nada disso. Ele ameaça, ele não ameaça, perdão, não é essa palavra que eu quero dizer. Ele afirma com ousadia e com convicção naquilo que ele estava sentindo. Eles não estão embriagados na terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha só, irmãos, a Bíblia sempre se cumprindo. A palavra, a promessa, Deus é fiel. Falou, vai cumprir. Aleluia. Lá o profeta Joel disse que seriam enviadas línguas sobre os velhos, sobre os novos, sobre as crianças. Eles profetizariam. Então ele diz, isso é a palavra que está se cumprindo, incrédulo. Está se cumprindo, olha só. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossas filhas profetizarão. Aleluia! Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia, que palavra forte, que palavra para aqueles que não acreditam que Deus pode usar uma mulher de Deus, que pode usar uma jovem de Deus, uma missionária jovem. Missionária, deixa Deus te usar. Se Deus te levou para o campo de batalha, deixa Deus te usar com ousadia. Deixe Deus tomar a tua vida por completo, seja totalmente dependente de Deus. Aleluia, porque é Bíblia se cumprindo na sua vida, é projeto, é promessa se cumprindo na sua vida. Que palavra gloriosa, irmãos, que palavra gloriosa. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro foi tomado de uma ousadia tão grande que ele já chegou a dizer para aqueles que estavam zombando da glória de Deus, a volta do Senhor. Oh, não vão se converter, não, vão subir, porque aquele dia vai acontecer isso. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, pecadores, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não é possível a morte matar o Filho de Deus, irmãos? Aleluia, pois ele tem a chave do inferno e da morte. Como poderia deixar o filho preso pela morte? Como ele pode deixar um herdeiro preso pela morte? Cuide para ser um herdeiro do céu, não amigo do evangelho. Cuide para ser um herdeiro do céu, que a morte não te prenderá. Aleluia, que palavra gloriosa, irmãos. Você passa da vida terrena para a vida celestial, mas a morte não te prende. Aleluia, que glória. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Meu Deus. Que
Que palavra gloriosa! Davi já declarava que o Deus dele estava à direita dele, para que ele não fosse abalado. Então, aqui Pedro queria dizer, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou porque a morte não o domina, porque antes que ele viesse a existir, ele já estava lá do lado de Davi. Oh, glória! Ai, que maravilha, Jesus! Essa palavra me enche, oh, glória! Que ela possa te encher aí onde você está. Vem comigo ler Bíblia. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. A minha carne repousa em esperança, não no homem, não em promessas vãs, não, mas repousa na esperança em Cristo Jesus. Era isso que Pedro estava dizendo para aqueles homens. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo seja corrupção. Não permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me-ás de alegria na tua presença. Quem lê essa palavra, quem conhece Jesus, passa por aflição, mas passa com alegria na presença de Deus, irmãos. Porque essa palavra faz a tristeza saltar de alegria. Meu Deus! Tá triste? Vai ler Bíblia. Glória! Vem comigo ler Bíblia. Não tô declarando que eu tô triste, não, irmãos. Mas eu tô dizendo que a gente passa por esse momento. Se você estiver neste momento, vem comigo ler Bíblia. Porque esta palavra nos conforta, nos consola, nos alegra, nos reanima. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro estava dizendo, irmãos. Ai, meu Deus do céu, que a palavra de Davi se cumpria nos dias de hoje, que Jesus havia vivido de fato com eles, e que havia ressuscitado, e que havia sido assunto aos céus, e a nuvem o levou, e que da mesma maneira que ele levou vai voltar. E ele está aqui, falando para essas pessoas. Primeiro discurso de Pedro foi maravilhoso, irmãos. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Olha só, o que tu tá vendo aí não são gente embriagada, é palavra se cumprindo. Gente cheia do poder de Deus, é palavra se cumprindo. Aleluia, Jesus. Não muitos que estão por aí fazendo libertinagem, irmãos. Que o Senhor não vai fazer ninguém rasgar a veste, bater com cabeça e... Não, meu Senhor é organizado. Esta palavra nos abre a mente assim de um jeito, que dilata de um jeito que não consegue mais voltar pro início. Versículo 35, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. 34, pulei o 34. Derramou isto que vedes e ouvis. O 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois esta é a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele declarou, ele afirmou com ousadia para aquelas pessoas. E ouvindo eles estas coisas, compunham
compungiu-lhes, não, vamos ler, ó. Compungiu-se-lhes o coração. Meu Deus. Compungiu-se-lhes o coração. Pegou a palavra que foi pregada com certeza do que estava sendo falado. Não fique entre termos quando você quer declarar que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Faça como Pedro. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. Oh, aleluia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Ele quer dizer, o que vocês estão vendo, vocês podem ter também. Porque desceu para todos. E isso é só o início. Vai ser até a consumação dos séculos. Até o Senhor Jesus dizer, vinde, bendito meu Pai. Esse Espírito Santo estando na terra, ele é para todos aqueles que recebem no coração. Arrepende-se dos seus pecados. Eles verão este poder, sentirão essa glória. Meu Deus, aleluia. Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Ó, ele já estava vendo nós aqui, irmãos. Nós somos os de longe. Aleluia, sinto a glória de Deus. Isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia. É para todos aqueles que o Senhor chamar. Esse Espírito pode te tocar aí agora, onde você está vendo esta mensagem. Aleluia. Mande para quem você quer que se renda aos pés de Cristo essa mensagem, irmãos. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Se você era incrédulo, não seja mais incrédulo. Salvai-vos desta geração perversa que não acredita em Jesus Cristo. Salvai-vos. E então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! 3.000 pessoas depois de um discurso cheio da graça do Espírito Santo. Crente, seja cheio da graça do Espírito Santo. Pregue a palavra com ousadia, com santidade, com amor e com certeza no Deus que tu serve. Deus te abençoe. Que palavra! Vamos continuar amanhã esta gloriosa palavra para a honra e a glória do Senhor.